Olá, meus amores, aqui é a Drica do canal Blindado, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com o Senhor referente à oração. Eu fiz essa caixinha aqui, onde eu coloco os pedidos de oração dos meus familiares, dos meus amigos, e eu tava com o meu sogro doente, né? Ele tava internado. E eu coloquei o nome dele aqui nessa caixinha, crendo na restauração, na cura dele, mas não foi da vontade do Senhor que ele continuasse nesta terra, e o Senhor acolheu, né? Mas eu lembro que quando ele ainda estava internado, veio uma amiga minha que ela é enfermeira, e eu contei pra ela que ele estava internado e tal, e a minha filha, quando eu liguei pra ela, ela tinha comentado que foi visitar ele e que as enfermeiras tinham aplicado uma medicação porque ele sentia muita dor. E a minha filha disse que quando foi visitar ele só saía lágrimas dos olhos. Mas enfim, nós nunca estamos preparados, né, para a morte. E depois veio a notícia que ele faleceu. Eu fiquei muito triste, porque era uma pessoa muito querida para mim. Eu sempre tive um carinho muito especial por ele e pela minha sogra. Desculpa, gente. Mas eu vou contar para vocês a experiência que eu tive referente esse sentido, né? Eu orei, e quando minha amiga veio aqui, ela falou assim: e se já aplicaram medicação, ele não vai sobreviver, não. E na hora, assim, pra mim foi um baque, né, ela ter falado aquilo. Eu fiquei bem triste com o que ela falou, mas ela sabe do que ela tava falando, porque ela é enfermeira, mas eu não aceitei aquilo. E quando ela foi embora, eu determinei, eu falei: não, ele vai sobreviver, eu vou orar, ele vai sobreviver. E não foi isso que aconteceu. E na madrugada, antes dele falecer, Deus me deu uma palavra, né? Que eu vou estar lendo para vocês. Eu não sabia que ele tinha falecido, né? E o Senhor me deu esta palavra um dia antes dele falecer. Eu vou ler aqui para vocês. A vida humana é finita e voltará a seu estado inaminado. No devido tempo, nosso sopro de vida voltará ao Criador, e o nosso corpo, feito de pó, irá voltar ao pó da terra. A humanidade compartilha desta mesma características com os animais e as plantas. Nascem, crescem e um dia morrem. O tema da morte, apesar de delicado, está presente na Bíblia, do início ao fim. Desde Gênesis, com a entrada do pecado no mundo, ao juízo final em Apocalipse, estamos sujeitos à morte. Contudo, Jesus Cristo venceu o poder da morte ao ressuscitar pela sua própria justiça. Ele é a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus prometeu que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Isto quer dizer que há uma vida nova para os que creem, mesmo depois da morte do corpo material, e já não haverá dor, lágrimas ou sofrimento. Será uma vida cheia de alegria e paz para sempre. Lembra-te,
que és pó, e ao pó voltará. Gênesis 3,19. Eu vou ler aqui para vocês. Gênesis 3,19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. E aqui o Senhor prometeu, aqui ó, desde Gênesis, com a entrada do pecado ao mundo, ao juízo final em Apocalipse, estamos sujeitos à morte. Contudo, Jesus Cristo venceu o poder da morte ao ressuscitar pela sua própria justiça. Ele é a ressurreição, a vida. O Senhor Jesus prometeu: aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Isto quer dizer que há uma vida nova para os que creem, mesmo depois da morte do corpo material, e já não haverá dor, lágrimas ou sofrimento. Será uma vida cheia de alegria e paz para sempre. Lembra-te que és pó e ao pó voltará. Gênesis 3,19 foi onde eu acabei de ler. É um lembrete de quão breve é a vida e do porquê devemos buscar as coisas do céu. Portanto, hoje, nesta celebração, é a oportunidade perfeita de nos convertermos por inteiro, deixando Deus moldar todo o nosso coração e nossas missões para a vivência intensa. Muitas vezes pensamos que o sentido da vida está em realizar sonhos, ter sucesso na carreira profissional, obter realização financeira, comprar casas dos sonhos e por aí vai. Porém, ao longo da vida, acabamos percebendo que, apesar de alcançar todas essas realizações, parece que falta alguma coisa. Depois de algum tempo, começamos a nos perguntar sobre o porquê viver e qual o propósito de tudo. Essa palavra o Senhor me deu na madrugada, um dia antes dele falecer. E quando eu acordei, que eu fui perguntar dele para minha filha tinha falado que ele tinha falecido, né? E eu fiquei pensativa sobre essa palavra que Deus já tinha me dado, ministrado no meu coração um dia antes. E aí Deus me fez lembrar uma época que eu trabalhei numa casa de família e eu cuidava de uma jovem, né, uma adolescente. E eu lembro que um dia eu entrei no escritório e tava limpando as mesas e tinha um vidrinho bem pequenininho. E nesse vidrinho tinha um pó. E aí, vou até pegar aqui, gente. Nesse vidrinho tinha um pó. E eu, curiosa, abri, coloquei na mão e cheirei. E fiquei mexendo. Fiquei fazendo assim, ó. Aqui, o que eu tenho aqui nesse vidrinho é pó de café. É só para fazer uma representação do que nós somos. Nós somos isso, pó. Do pó viemos e voltaremos. E concluindo a história, eu fiquei pensando nisso. E quando eu derrubei o vidrinho, caiu, né, o pó, eu peguei na mão, cheirei. Aí a adolescente entrou e aí eu perguntei para ela
falei assim, o que que é esse pozinho? Eu derrubei aqui sem querer. Aí ela começou a rir. Aí ela falou assim, isso é as cinzas da avó da Annelise, que era a mãe da minha patroa. E Deus me fez lembrar desse dia. E aí por isso que eu coloquei este pó de café aqui dentro desse vidrinho, somente para representar o que nós somos. E às vezes muitas pessoas querem ser melhor que os outros, quer pisar, humilhar, às vezes por conta de ter um pouco de dinheiro, de ter um patamar melhor, quer humilhar as pessoas. Mas nós não devemos e nem podemos ser assim. E eu confesso que eu fiquei muito pensativa sobre isso. E não é porque nós não podemos ter dinheiro, não podemos ser bem-sucedido, não é isso. Mas que nós possamos ser mais humilde, ter um coração voltado para Deus. Eu não tô falando de religião, gente. Eu tô falando para todos nós buscar a Deus, orar mais, buscar a Deus, ler a palavra. É sobre isso. E aqui eu termino com esta palavra para mim e para vocês. Beijinhos blindado. Bye. Até mais.